pessoas! Tudo bom? Espero que vocês estejam muito animados como eu estou, porque eu tô tendo a honra de estar aqui como host pela primeira vez na minha vida, com duas pessoas que eu amo de paixão, com quem eu já trabalhei e que, assim, trabalharia de novo num piscar de olhos, é só me chamar que eu vou. Já tô até com a roupa de ir, que é o Flávio Nazário e o Adriano Vaz, gente. Eu vou pedir para cada um deles se apresentar um pouquinho. Flávio, você pode falar um pouquinho de você? Então, me apresentando um pouquinho, hoje eu atuo como gerente de pesquisa de UX Research dentro do Banco Next. A gente tem uma equipe de um pouco mais de 50 product designers e pesquisadores lá, e a gente está atuando bastante forte nessa parte de transformação digital do banco, né? Então, a gente tem bastante história aí para contar também ao longo desses 15 anos trabalhando com pesquisa e design. Enfim, espero poder ajudá-los aí a sanar suas dúvidas e até mesmo se identificar com o que a gente vai falar aí nos próximos minutos, nas horas. Maravilhoso. Gente, eu não chamo o Flávio de Flávio, eu chamo ele de Nazário. Obrigada, Nazário. Tava com muita saudade de você. Agora eu vou passar pro Adriano Vaz, que é outra pessoa que eu amo de paixão. Adriano, você pode falar um pouquinho de você? Posso sim. Olá, pessoal, boa noite. Prazer. Meu nome é Adriano. Andressa, obrigado pelo convite. Sou super fã da K21. E hoje eu tô na Veloy, trabalho no time de operações, sou responsável pelo todo o time que garante a abertura da cancela. A Veloy é uma empresa de mobilidade urbana, então se você tem aquele tagzinho no seu veículo, para você não pegar fila no pedágio, no shopping, no estacionamento, tem todo um time de operações por trás que garante a mágica acontecer, né? Não trabalho diretamente no time de Customer Experience, mas a entrega que o meu time faz vai fazer com que o cliente tenha uma boa experiência no produto que ele compra. A entrega do seu time é 100% Customer Experience, né? Isso que o Adriano é aquele cara que levanta a cancela e vocês não veem, entendeu? É isso. Exato. Se a cancela não estiver levantando automaticamente, o time do Adriano vai lá e levanta a cancela. Isso, exato, perfeito. Nem que seja na mão. Nem que seja na mão. Maravilhoso. Em todo o Brasil, inclusive. Em todo o Brasil. tem pessoas assim com o manto da invisibilidade do Harry Potter ali, só esperando. Galera, eu, além da felicidade de estar com essas duas pessoas maravilhosas, eu tenho uma felicidade adicional para compartilhar com vocês aqui, que é a seguinte: pela primeira vez na história dessa indústria vital, eu estou como host não apenas dessa live, mas também do Love the Problem, que é o meu podcast favorito. Eu tô muito feliz porque eu vou poder virar e falar: Léo, solta a vinheta! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, Panda da K21 na área para dar um recado muito especial para você. Está chegando o Product Summit 2022. Ele vai acontecer no dia 30 de junho, lá no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Vai ser um dia para muita troca de experiências e aprendizados com grandes nomes do mercado digital. Pessoas com muita experiência de mercado e muita história para contar sobre o desenvolvimento de produtos. Tudo isso no melhor estilo Aprenda com quem faz. Você encontra mais informações no site www.productsummit.com.br e no nosso Insta, @K21Global. E não deixa para depois porque os ingressos são limitados. Product Summit 2022. Estratégias de negócio digitais para transformar o mundo. A gente está aqui para falar um pouco de Customer Experience e de como as técnicas de Customer Experience podem ajudar a gente no resultado do nosso negócio, né? E eu queria, já chutar aqui a porta da conversa, puxando um pouco o assunto daquela dualidade que a gente conhece, né? Quando a gente entra numa organização, frequentemente a gente fala muito a gente ouve falar muito de Customer Centricity, de foco no cliente, mas a gente também tem uma outra abordagem que é de ser Business Centric. E aí eu queria puxar um pouquinho o Nazário aqui para falar um pouco de como é que ele vê essas duas abordagens.
Fala, Nazário. Beleza, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos no talento. Bem, de Client Centricity, Customer Centricity, eu acho que eu posso falar com mais propriedade, né? Já tenho um bom tempo aí trabalhando especificamente nessa frente, né? Que a gente tende muito, e aí eu vou falar aqui mais com propriedade na área de experiência do usuário, né? É que centralidade no cliente, Customer Centricity ou Client Centricity, como você denomina aí na sua empresa, é uma estratégia de negócio pra gente. No entanto, é uma estratégia de negócio que a gente entende que as coisas são construídas visando um relacionamento a longo prazo com esse cliente. Então, ele é o centro de tudo. E é claro, né, não quer dizer que isso venha apenas ao encontro dos desejos desse cliente, sim que existe ali um equilíbrio de forças que a gente precisa entender que esse cliente é o nosso melhor ativo ali no nosso negócio. E por conta disso, a estratégia de negócio, ela tem que orbitar em torno desse cliente. Agora, é claro, né, as empresas, obviamente, foram feitas para dar lucro, e sem o lucro, as empresas não existiriam, as coisas são tão óbvias assim. No entanto, algumas empresas preferem prezar mais por essa lucratividade do que propriamente entender o comportamento, como é que esses clientes eles podem consumir ou até mesmo engajar nos seus produtos. Então, essa dualidade é estranha do ponto de vista aqui do meu lado de pesquisador, de experiência e pesquisador de experiência do usuário, né? Porque pra gente é muito claro de que centralidade no cliente tem a ver com estratégia de negócio, orbitando em volta desse cliente. Então, acho que é uma coisa que acontece hoje, né, com muita frequência, e aí eu vou dar a palavra para os demais para falar, mas que para a gente soa muito estranho, porque a gente acaba vivendo muito isso, né, essa questão, principalmente aqui em User Experience, de esse cliente estar sempre ajudando a gente a ir para frente, a melhorar nossos produtos, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é quando você tem um comportamento que é assim, você tem pessoas que estão olhando para a experiência do cliente, se importam com a experiência do cliente, se importam com a satisfação do cliente, e elas são super bem intencionadas, mas elas acabam falando coisas do tipo, o cliente está reclamando, então a gente tem que fazer. E isso pode ir diretamente contra a estratégia da empresa. E por outro lado, a gente tem pessoas que estão olhando a estratégia da empresa, provavelmente também com a melhor das intenções, mas eles acabam não percebendo o quanto prejudicar a experiência do cliente, a satisfação do cliente, dói direto no bolso, né? E talvez não ter a visibilidade disso faz com que essas pessoas entendam que elas estão em lados opostos. E aí eu queria ouvir um pouquinho o Adriano sobre qual é a experiência que ele tem sobre esses lados, essas diferentes visões, se você já viveu algum tipo de embate nesse sentido. Não, imagina, só na Suíça. Conta aí pra gente. No final vira uma guerra, né? E aí você tem que tomar cuidado pra não virar uma guerra de egos e virar assim um conflito saudável pro que você tá discutindo pro melhor do negócio, né? Acho que o Flávio foi bem categórico e a palavra talvez seria equilíbrio. Como que eu trago um equilíbrio de que o quanto eu olho pro cliente para eu me diferenciar no mercado, para que eu tenha uma ótima experiência, para que meu cliente recomende o meu produto para outras pessoas, para que eu tenha mais clientes e para que venha mais dinheiro para a empresa e que o acionista fique feliz. Por um outro lado, eu tenho que metrificar tudo que o cliente pede. Então, o quanto aquela reclamação na rede social da Andressa faz sentido. Putz, mas quem olhou aquela reclamação foi o CEO da empresa. E o CEO da empresa tem um crachá gigantesco e o cara fala: porra, como que a Andressa falou mal da minha empresa na rede social? Putz, você tem razão, senhor CEO. É uma droga. Mas olha só, com base nos nossos dados, o que a Andressa está falando aqui foi só uma pessoa que reclamou, né? Será que faz sentido eu desenvolver a solução para a Andressa? Uma coisa que eu não vou fazer, eu vou colocar no backlog. Ou eu resolvo um problema que 15 mil nazários reclamaram. Então, eu acho que o desafio aí é achar o equilíbrio do quanto eu atendo o cliente e do quanto eu atendo o negócio. Porque eu não posso olhar só para um e só para o outro. E também evitar com que vire uma guerra de egos na empresa, né? Porque é muito bonito você falar, eu tô com foco no cliente, eu sou customer centricity, cara, é lindo, beleza. Mas no final do dia a gente é uma empresa, a gente tem que dar lucro, a gente tem que dar resultado. E se você de alguma forma não conseguir converter isso no financeiro, é aí mesmo que você não vai conseguir atender o cliente. Então talvez
ter foco no cliente também é saber falar não pra ele, senão você vai quebrar. Só queria colocar um adendo nisso, que é interessante isso, né? O olhar de pesquisa, de novo, eu vou sempre puxar para esse lado, porque é praticamente o que eu faço aí ao longo das últimas décadas aí. Mas o fato é interessante que no olhar de pesquisa, isso é muito claro, né? A diferença entre escutar e entender uma coisa, né? O Adriano pontuou bem, né? Essa questão da relevância estatística, né? O quanto alguém reclamou, o quão relevante é aquela reclamação, e aí você ter realmente ali uma possibilidade de balizar isso, seja por quantidade, seja por gravidade e assim por diante. Mas dentro de pesquisa a gente tem sempre essas duas diferenças que equilibram, né? Essa parte de centralidade no cliente, que é justamente eu preciso escutar continuamente meu cliente, e isso vai gerar uma ansiedade imediata, principalmente nas equipes de negócio, mas ao mesmo tempo eu preciso entender aquela necessidade, ou aquela reclamação, ou aquela frustração. Porque essas duas coisas são coisas separadas, e a gente precisa de alguma forma fazer com que elas andem juntas. Então é importante isso, né? Por exemplo, esse exemplo mesmo do Adriano. Foi o CEO que reclamou, foi a tia dele, foi o parente. Então isso parece ser um peso muito alto, mas na prática pode ser um bug que dificilmente aconteça. E aí a gente está confundindo a escuta com o entendimento daquele problema. Então acho que é pertinente colocar esse ponto também. Uma coisa que veio na minha mente muito rápido enquanto vocês estavam falando foi o seguinte: eu, como pessoa que trabalhou com produto muito tempo, ainda trabalho, uma coisa que mais povoa os meus pesadelos é aquele produto Frankenstein, porque cada cliente vai pedindo uma coisa diferente, e aí quando você vê, o seu produto não tem nem pé nem cabeça. E aí você tem uma experiência que era pra ser boa pra todo mundo e ela é péssima pra todo mundo porque o produto não faz sentido. Então, o risco da gente acabar atendendo toda a solicitação que o cliente faz, mesmo que a gente tenha dinheiro infinito, porque geralmente, né, a restrição tá em quanto esforço você vai dedicar àquilo, e que, né, prioridade é uma necessidade, mas geralmente a restrição não é só essa. A restrição é também você continuar tendo uma proposta de valor coerente e consistente pro seu cliente. Não, e eu acho que também tem que ter um controle emocional, porque eu do lado de operações, né, e aí, Nazar, vou puxar a sardinha pro meu lado agora. Cara, a minha vida é resolver problema. Então, se não tiver uma reclamação, tem alguma coisa errada. Porque não tem como não ter falha, não tem como a tecnologia ser 100%. Então é a gente ter consciência de que, infelizmente vão acontecer falhas. E aí é a gente metrificar elas e ir de encontro com o que a Andressa falou. Beleza, quanto de disponibilidade a gente tem do time, das squads, de dinheiro? Que problema que a gente vai resolver primeiro? Vamos primeiro resolver o problema dos 1000 nazários que reclamaram. Show. CEO, tia do CEO, cara, desculpa, mas você vai ter que segurar um pouco o reg e depois eu resolvo esse problema. Não quer dizer que eu não vou resolver, mas nesse momento ele não é o mais agressivo. É uma decisão difícil, é uma conversa difícil que você tem que ter, né? E aí talvez envolve bastante a cultura da empresa que você tá, porque às vezes esses caras não estão preparados para ouvir um não. Acho que vai da habilidade também de como que você fala não. Tem formas de você falar um não desse, mas eu acho que envolve também um pouco de resiliência. A minha vida é lidar com problemas, né? Inclusive, o nome do próprio podcast chama Love the Problem. Ame o problema. Porque se você só buscar solução, cara, você vai se frustrar. Tem uma coisa que eu tenho dúvida aqui, que é o seguinte: como é que é pra vocês essa história disso que o Adriano tá trazendo, de maturidade da pessoa e de resiliência da pessoa, e também de dados, né? Porque é muito difícil discutir com o CEO se você no mínimo não tiver métrica. Como é que é isso pra vocês? Tem um problema de maturidade grande na empresa, a gente sabe. Eu acho que a Andressa sabe muito melhor do que a gente, do que eu, do que o Adriano, porque ela está aí atuando em várias empresas simultaneamente, então isso aumenta ali a sua propriedade, a experiência em diferentes culturas, né? No entanto, eu percebo uma questão que já tem se repetido ao longo do tempo em empresas que eu já atuo, né? Então, um escopo mais fechado do que propriamente em cada uma das empresas, é que o sentimento de a experiência versus o que eu preciso aprender, né? Então isso se repete com uma certa frequência
principalmente em uma camada mais executiva, onde as pessoas acabam se valendo mais da sua própria experiência, que ela foi acumulada ao longo do tempo, que eu acho que é super importante. As pessoas não deveriam abrir mão disso, no entanto, é insuficiente para você tomar decisões hoje. Em um mundo onde as coisas mudam muito rápido, você tem concorrentes, dependendo do seu segmento de mercado, concorrentes muito fortes. Então, só contar com a sua experiência é um problema. E aí eu indico que isso é uma baixa maturidade, quando a empresa tem uma camada executiva ou então pessoas que tomam decisão só baseado na sua própria experiência. Agora, tem uma outra questão da questão de métricas também, de trazer as métricas, trazer os dados de fato para a mesa, que essa é a disponibilidade desses dados. Hoje as empresas também estão brigando muito nisso, posso falar com muita propriedade em sistema financeiro. As empresas ainda estão tentando entender como é que coloca esse dado na mesa. Porque não adianta só você fazer um dashboard e aí, beleza, tá aqui o dashboard, toma a decisão agora, sem a pessoa entender como é que funciona aquele dado, como é que ela toma decisão em cima de dado. Então existe assim uma maturidade de entender que só a sua experiência não basta, porque a imprevisibilidade de fazer produtos digitais é muito grande hoje, os players são muito fortes, e ao mesmo tempo se eu não tenho dado, como é que eu busco, como é que eu tomo decisões com dados, porque eu estou acostumado a minha vida toda a tomar decisões só com a minha experiência, como é que fica isso? Então é um cenário hoje que é muito dicotômico para muita gente hoje que está em camadas executivas. E sabe? A própria educação dessa pessoa que está num cargo executivo, mas ela não foi educada para tomar decisão com base em dados. Fala, Adriano. Não, o que eu ia falar é que também tem o excesso, né? Tem o caso de que eu, Adriano executivo, não tomo decisão com base em dado, porque eu tenho 30 anos de experiência nesse mercado. Exato. E quem é o Nazário que chegou agora na empresa para vir falar que o que eu tenho que desenvolver é A e não é B, né? Ou que eu tenho que tomar outra decisão. Mas também tem o contrário. Tem aquela empresa que tem um caminhão de dados, né? E aí você olha para aquele monte de número. Tá, o que significa? Rola aquela paralisia, né? Ou então o time que trava e fala, não podemos fazer nada sem nenhum dado. Precisamos ter um mega dashboard. De novo, é o equilíbrio, né? Tipo, putz, eu queria ter 3 indicadores para tomar decisão. Legal. Quanto tempo demora para ter esses 3 indicadores? 3 meses. Cara, não dá. Puta, você consegue um indicador em uma semana? Consigo. Então vamos tomar uma decisão. Ah, mas pode ser uma decisão menos assertiva. Beleza. Mas pelo menos é uma decisão em dados. E você não ficou parado. Não, e eu consigo aprender com essa decisão. Exato. Né? Então, é o custo do atraso de eu demorar pra tomar a decisão. Pessoal, eu queria aproveitar e fazer uma breve comunicação aqui, que é o seguinte, a gente tá falando muito de técnica e de case, como é que a gente... Como é que as coisas estão funcionando em cada ambiente, em cada cultura e principalmente da maturidade das pessoas a analisar dados, etc. E eu queria contar uma coisa muito legal aqui pra todo mundo, que é o seguinte, a gente vai fazer um lançamento agora, em primeira mão, de um e-book sobre Customer Experience, chama Customer Experience no Centro do Negócio, e ele conta 4 cases, que eu acho que podem ajudar justamente as pessoas. Eu já tô vendo que tem pessoas perguntando assim, que técnicas usar, etc. Então, se vocês quiserem aprofundar, a gente vai soltar o e-book já, porque a gente quer justamente que esse gap que a gente tem no mercado, comece a ser tratado. Então, cases aí pra vocês estudarem, e técnicas e ferramentas para vocês aplicarem no dia a dia. Então, legal. É isso, muito bom. Nazário, continua. Breaking news, total. Não, eu ia tentar responder algumas coisas que o pessoal colocou lá, né? Por exemplo, dessa questão de priorizar de forma racional, né? Porque tem até a própria técnica da Andressa, né? Tem o RUT, né? Que é super simples de resolver, né? Relevância, urgência e tendência. Você tem alguns tipos de matriz, como impacto e esforço, mas é muito importante, na verdade, antes da gente... então vamos priorizar, né? Uma lista mais do que 2 itens, você tem que priorizar alguma coisa. Mas o mais importante de priorizar é ver se as pessoas estão interessadas em fazer isso, né? E aí, eu sempre recorro a método científico, isso, que a ciência está pouco ligando se você acredita em A mais B, né? A gente acredita ali na possibilidade de recolher evidências, e ponto. Então isso tende a deixar as pessoas meio arredias com isso, porque
parece que toda a sua experiência vai ser jogada pro ralo, mas não é verdade. Na prática, você está deixando de forma mais racional a sua tomada de decisão. Então, tem essas possibilidades de, em forma de dinâmica, colocar as pessoas certas na mesa, como usar o RUT, usar esforço, matriz de esforço e impacto, entre outras, mas também é muito importante fazer essa leitura de cenário se as pessoas que os seus interlocutores, seja executivo, seja uma camada gerencial, ela está disposta a fazer essa mudança também, porque senão você vai ficar batendo na parede. Por exemplo, no caso da K21, quando a gente começou a trabalhar com Fit for Purpose há um tempo atrás, 2018, de 2019, final de 2018, por aí. Uma das coisas que a gente tomou um choque foi que quando a gente rodou a pesquisa do Fit for Purpose pela primeira vez, a gente descobriu que o nosso slogan naquela época era transformação digital através do verdadeiro ágil. E aí a gente tomou um tapa na cara porque a gente descobriu que as pessoas que buscavam transformação digital, elas estavam neutras, o que para o Fit for Purpose, que é diferente do NPS, para o Fit for Purpose quer dizer que elas não estão fidelizadas. Elas, não estão nem aí pra a hora do Brasil. E a gente ficou horrorizado, porque era o nosso slogan, só que a gente descobriu que essas pessoas queriam, na verdade, virar a chave, eu quero tombar os squads pra ágil, é isso que eu acho que é transformação digital. E aí, quando a gente viu isso, aí entra o ponto que você tá trazendo, Nazário, que é o seguinte, quando a gente viu isso, do ponto de vista de ego, era muito fácil a gente virar e falar, não, essas pessoas que estão erradas. Só que o que a gente fez foi calçar as sandálias da humildade e falar assim, cara, a gente não tá se comunicando com as pessoas certas, porque as pessoas certas, elas não estão mais falando transformação digital, elas estão falando evolução de negócios. E aí a gente acabou mudando toda a comunicação da organização, toda a forma como a gente fazia os nossos comunicados, o nosso slogan, toda a comunicação com o cliente por conta disso. Por ouvir o cliente e estruturar a estratégia com o cliente no centro, não para fazer o que ele quer, percebam. Não era pra, se eles não estão gostando de transformação digital assim, vamos mudar tudo. Não é isso. É assim, cara, eu entendi que esse público que usa essa linguagem não é o meu público. O meu público usa outra linguagem, então eu vou adaptar a minha linguagem pro público que eu realmente quero. E esse tipo de decisão executiva é muito, muito difícil de tomar. É dolorosa de tomar, né? Faz parte. A gente acaba criando um apego, né? O Nazário estava falando uma coisa que eu achei interessante compartilhar, que é o seguinte. Dado que é complexo priorizar um backlog, então se você tem um backlog com 2 itens, um tem que ser priorizado. Depois que é priorizado, eu acho que é importante, pelo menos a uma dor que eu sofro dentro de casa, e imagino que em outras empresas também, deixar claro para os times, né, que vão resolver isso, que eles estão resolvendo um problema e que eles não estão resolvendo uma feature. Porque quando você entende que está resolvendo uma feature, é como se fosse uma pastelaria. Cara, óleo quente, põe o pastel, frita e tira. Não, putz, que dor que eu tô resolvendo. Será que tem mais de uma forma de eu resolver essa dor? Quando a gente fala de resolver uma dor, ele já tá rindo. Quando a gente fala de resolver uma dor, isso tem muito a ver com inovação. Então eu queria ouvir, Adriano, na sua experiência, como é que você vê essa experiência do cliente, essa questão de entender os problemas dele, como é que isso impacta no dia a dia, né, a inovação na empresa? Como é que você enxerga isso? A gente estava até falando de ferramentas, né? O Fit for Purpose é uma ferramenta que, ajuda bastante e quando eu aprendi, eu dei um cavalo de pau na minha mente. Eu falei, porra, eu venho fazendo errado nos últimos 33 anos, né? Eu, dentro de operações, quando surge um problema, ou quando eu construo uma empresa, né? Eu tive a oportunidade de construir a Vale do Zero, você pensa sempre de forma escalada. Então, eu vou montar uma solução que seja escalável e que as coisas funcionem sem eu precisar colocar a mão. E, obviamente, você não consegue acertar todas as vezes e uma coisa ou outra escapa. E aí, o que acontece? Quando você enxerga um problema que precisa ser resolvido, a primeira coisa que você pensa é, vamos resolver a causa raiz. Porque aí eu resolvo a causa raiz, esse problema nunca mais se repete e tá tudo certo. Eu economizo dinheiro, se esse problema tiver se repetir 15 mil vezes, o sistema tá resiliente e se resolve sozinho. Tá, mas será que vai ter necessidade desse problema? E será que ele vai acontecer de repetir mais 15 mil vezes? E aí o cavalo de pau é que no Fit for Purpose ele tem
3 estruturas, que é o design, que é onde a gente está desenhando a solução, a implementação, que de fato eu estou fazendo, e o delivery, que é onde eu entrego para o cliente. E o que eu mais tive de choque cultural, e que ajuda muito a inovação, é entender que muitas vezes você consegue resolver o problema no delivery, né? Às vezes você não precisa chegar na squad, priorizar e levantar 15 mil dados, né? Que a gente estava discutindo aqui, para conseguir ter um espaço no time para eles resolverem seu problema, quando de repente o Excel resolve o seu problema, né? Ou talvez o Excel ele resolve um pedacinho do seu problema, mas você aprende muito mais sobre o problema do que você achava que era o problema. E aí quando você for brigar com o PO na discussão de Business Centricity pela priorização, você tem certeza do que precisa fazer, né? E aí você fala, fulaninho, o problema é mais ou menos por aqui, porque pelo Excel eu resolvi metade, então eu já sei que se a gente fizer mais isso daqui, a gente resolve essa metade e a outra metade. Ou então, eu já resolvi com o Excel, mas agora eu preciso escalar essa solução, né? Eu não tenho mais braço para continuar resolvendo no Excel, e eu tenho métrica de expor, isso é sensacional. E uma coisa que aconteceu e que eu achei bem interessante é que a gente começou a perceber a quantidade de problemas que a gente conseguia resolver no delivery, e aí desafogou o backlog da squad. Significa que a squad não tinha trabalho? Muito pelo contrário, né? O que mais tem é problema para resolver. Mas significa que eu passei a resolver problemas que fazem mais sentido, né? Eu deixo de ter um baita trabalho para levantar dados para resolver um problema que um simples Excel resolveria. Só antes de eu passar para o Nazário, galera, só para referência, o Adriano falou de Fit for Purpose. A gente tem um treinamento chamado Customer Experience Professional que fala de Fit for Purpose, tá? Se vocês quiserem também mais conteúdo, tem a comunidade de Fit for Purpose que vocês podem entrar. Lá a gente compartilha um monte de coisa também. Então fiquem à vontade, depois a gente joga aqui o link da comunidade para vocês entrarem. Então se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, treinamento, comunidade, tem o livro também, tá? Só para vocês terem as referências. Nazário, você tinha desmutado. O que você ia falar? Beleza. Eu só queria estressar um pouquinho mais antes de falar, né, sobre essa questão do que impacta na experiência do cliente em inovação, eu só queria estressar um pouquinho mais sobre essa questão do problema, né, porque não só por conta do Love the Problem, mas é porque às vezes a gente sequer sabe qual é o problema que a gente está resolvendo, né? E me parece que é super pertinente a gente falar sobre isso, principalmente para essa audiência que são pessoas que já trabalham com equipes, com produtos digitais, que isso tende a se repetir em diferentes cenários, né? Primeiro você dá alguns passos para trás para ver se a gente está falando de resolver um problema, avaliar um produto, quero saber se o mercado vai comprar ou não, quero saber se as pessoas vão pagar por isso. Então tem coisas que se concatenam aí que a gente precisa realmente ter clareza disso. Não quer dizer que você vai fazer 1 milhão de pesquisas para ver realmente quando você vai começar o seu processo, mas é importante saber isso, né? Beleza, se a gente está falando de um produto já pronto, esse produto já resolveu ou está resolvendo um problema. De fato, ele está resolvendo realmente esse problema. Então, ok, pacificado, vamos falar sobre produto. E aí, produto tem várias técnicas muito simples, muito baratas para você resolver ali. Seja protótipo, seja teste AB, seja fake door testing, onde você coloca ali uma possibilidade da pessoa fazer uma degustação de um produto que ainda não foi lançado. Você tem essas possibilidades. Só que é importante você se enquadrar nisso, né? E aí, até em pesquisa a gente fala muito sobre isso, né? Sobre enquadrar, né? A nossa principal ferramenta inicial para começar um processo de investigação, de pesquisa, é justamente enquadrar, entender? Tipo, então beleza, então o que a gente quer resolver? A gente vai avaliar um problema, esse problema realmente vale a pena ser resolvido? As pessoas estão realmente reclamando desse problema? Ou então não, é um produto, esse produto está resolvendo esse problema, esse produto vai ser avaliado ali, as pessoas não conseguem utilizar aquele produto? Ou nada disso, já existe o produto, eu só quero saber se as pessoas pagariam por esse produto. Então percebe que as coisas estão conectadas, né? Do tipo, as pessoas vão pagar porque aquele problema é chato o suficiente para aquele produto resolver daquela forma adequada. E aí ainda entra a possibilidade de você ver, beleza, eu consegui fazer isso tudo, mas tem mercado para isso mesmo? A quantidade de pessoas que vão pagar para resolver esse problema é o suficiente para sustentar o seu negócio? Então essas várias vertentes que são
basicamente são 4, mas são N outras possibilidades, você tem que deixar isso com clareza também para sua equipe de produto, para você ter a certeza de que você está tateando nos lugares certos e não atirando para todos os lados. Agora, essa questão de experiência do cliente, impacto da inovação, às vezes a gente tem uma visão talvez romântica, né, da questão da inovação, de que a gente precisa fazer carro voador ou então ir até Marte para fazer inovação, quando na verdade a gente só precisa fazer o básico muito bem feito. Tem N Meu coração, Brasil, não aguenta este homem. Maravilhoso. Tem N cases do mercado aí, mercados às vezes até mar vermelhaço, saturado, onde as pessoas começaram a fazer só o básico bem feito, que conseguiram ali mudar as possibilidades das pessoas utilizarem produtos muito, muito básicos, por exemplo, uma conta corrente ou algum um outro produto que já estava ultra saturado. Então a gente precisa também entender que a experiência do cliente é o básico, é ele conseguir fazer de ponta a ponta coisas muito simples, mas também com a humildade que talvez os nossos produtos que a gente está lançando, que a gente está melhorando continuamente, às vezes a gente tem que matar esses produtos. A gente precisa ter essa clareza também, de que ninguém acorda, e aí eu vou falar do sistema financeiro, mas eu acho importante ser transparente nisso, né? Ninguém acorda 8, 9 da manhã, nossa, eu tenho que ver minha conta corrente. Não. O fato é que você quer resolver alguma coisa por um sistema financeiro e não necessariamente precisa ser um aplicativo no seu relógio ou na realidade virtual. A gente precisa ter isso com a clareza de que nossos produtos eles precisam resolver um problema, hoje eles estão resolvendo em forma de aplicativo, mas na prática a gente tem que trabalhar para ter menos produtos, para ter produtos que realmente sejam vitais para aquelas pessoas, sabe? Eu queria aproveitar e puxar uma pergunta que fizeram pra gente, e aí eu vou direcionar pro Adriano, que é: como convencer gestores que tomam decisões baseadas em experiência ou achismo a escutar dados e pesquisas? Eu tô jogando pra você, Adriano, porque você é uma das pessoas que eu mais admiro nessa atuação aqui, então, pra pessoa certa. Excelente pergunta, foi o Rafael que fez, né? Eu acho que a primeira coisa, Rafael, é você empatizar com o executivo. Por que esse cara tá tão desesperado? Por que esse cara tá te pressionando a ir para um caminho A e você tem todas as métricas que vão para um caminho B? Talvez quando você descobrir e entender qual é a dor dele, vai ser mais fácil você mostrar para ele que o caminho ideal é o caminho B. Não é algo simples, principalmente quando você está numa crise ou num ambiente de missão crítica, mas pensa que tem alguém cobrando ele, né? Pensa que, assim como você, ele também tem medo. Ele também tem medo de talvez não estar sendo um bom líder, ele tem medo que o conselho vai cobrar ele de um resultado, ou pior, ele tem medo que as ações da empresa, se for uma empresa de capital aberto, vão despencar. Então, quando você simpatiza com ele, fica mais fácil. E arrisco dizer que ele vai sentir que você está simpatizando com a dor dele. E aí vai criar um rapport, vai criar uma conexão mais forte. E aí, de forma racional, você fala: cara, eu entendo que isso está doendo, mas o que é melhor? A gente resolver o tiro no peito que você acabou de levar ou o tiro na perna? É uma decisão difícil, por isso que você é o executivo, e a gente precisa tomar. Agora, se você priorizar a gente resolver o tiro na perna, tudo bem, mas a minha recomendação é que a gente resolva o tiro no peito, porque é isso que vai fazer o coração parar de bater. Se é que o cara tá vivo ainda depois do tiro no peito. Mas é possível. Tem várias formas, eu acho que essa de simpatizar com o Adriano é muito legal, assim, é muito humanizada, né? Mas a gente sabe que no corporativo e suco de corporativo no cotidiano é muito difícil empatizar com as pessoas, né? Porque são pessoas que estão sendo cobradas, às vezes tem atitudes que talvez afetem como você entende seus valores, então isso é bastante difícil, às vezes, dependendo da forma como você lida com a comunicação que aquela pessoa repassa para você, né? Mas aí eu sempre recorro também nesse momento à questão do método científico, né? Como eu disse, o método científico está pouco ligado
ligando para sua opinião. E tudo bem as pessoas tomarem decisões baseadas no próprio feeling. Eu acho que é importante, inclusive, em forma de ter essa experiência de você tomar decisões. Só que a ciência já explicou, já há bastante tempo, né, que nosso cérebro está acostumado a tomar decisões com poucos dados, com pouca informação, muito rápido, porque o seu cérebro está totalmente focado em sobreviver. Então ele precisa ter pequenas informações muito rápidas, resolver, usar o bom senso e bola para frente. Só que não se confirma um negócio, deixar um negócio de pé dessa forma, né? Então é necessário sempre tentar colocar essa parte que é meio dolorosa inicialmente para as pessoas, e elas vão cair com uma certa frequência nessa dificuldade de pensar em tomar decisões de dados e usar o próprio feeling, mas precisa ser colocado. Assim, é uma dor que precisa ser sentida, e que se ela não for sentida inicialmente, ela vai ser muito mais dolorida depois. Então, eu sei que fica chato você ser o mercador da morte, chegar lá, olha só, o dado tá falando o contrário. Pô, tem certeza que você vai tomar essa decisão aí, vai botar rosa ao invés de verde escuro? Então, assim, é importante. Eu queria colocar um ponto aqui, porque eu acho que a melhor abordagem, no fim das contas, dado, né, mantido o seu limite de resiliência, no fim das contas, eu acho que é justamente a junção do que vocês dois falaram. Porque não adianta eu trazer os dados, mas eu não ser empático. Porque aí eu vou virar o trombeteiro do apocalipse. Eu e Nazário já fomos essa pessoa, sabemos como é. Rolou uma gargalhada aqui do lado, inclusive, porque sabem que é verdade. Então, sim, já fomos os trombeteiros do apocalipse e não deu muito certo. Então, só trazer o dado não adianta. Só trazer a empatia sem trazer o dado, a gente também vê que não é o suficiente, porque você pode, inclusive, guiar a pessoa com a melhor das intenções para o lugar que talvez não seja o ideal. Então, o que o Adriano trouxe, inclusive, foi, cara, empatizar com a pessoa e trazer o dado. Empatizar com a pessoa e trazer o dado. Juntar as duas abordagens talvez seja a alavanca de ouro. Tem uma frase que eu gosto bastante, né, que é do CFC, que é o quê? Quando você empatiza com o executivo e coloca na mesa o problema, que é o dado nu e cru, como o Nazário trouxe, tem uma frase muito boa do CFC que eu gosto, que é o seguinte: se você tratar as pessoas como criança, elas vão se comportar como tal. Você tá falando com o executivo. Se você ter receio de trazer o dado para esse cara e falar a verdade na cara dele, bicho, fudeu. Né? Temos uma crise, ou temos 3 crises, ou temos 3 lutas e temos que escolher qual a gente vai batalhar, e você no seu papel de executivo tem que decidir. A nossa recomendação é essa, mas se você quiser ir pra esquerda, tudo bem. Agora, não dá pra você querer delegar sua responsabilidade pra mim, né? Então eu gosto bastante dessa frase, que se você trata as pessoas como criança, elas vão se comportar como tal. E vice-versa, da mesma forma que a história de delegar responsabilidade. A gente não pode aceitar que o executivo delegue a responsabilidade pra gente, mas a gente também não pode delegar a responsabilidade pra ele. O que isso quer dizer? Se eu virar e falar assim, mas foi o executivo que mandou. Cara, se a gente tem essa postura, a gente não pode depois reclamar que o executivo mandou e foi isso, né? E que eu tô desmotivado no meu trabalho porque as decisões são top-down. Claro que também a gente tem que entender que não pode ser só o trombeteiro do apocalipse, tem que enfatizar também, etc e tal, mas existe, aí eu volto para aquele ponto que o Nazário trouxe lá no início, que é a preparação das pessoas, a educação das pessoas, né? Quanto a gente tem profissionais capacitados, preparados e seguros dentro do mercado para fazer esse trabalho. O que vocês acham? Não sei se tem resposta. Soltei a bomba. Eu não sei se tem resposta. Eu só queria complementar um ponto dessa questão, né, do empatizar, trazer os dados, etc. E acontece com muita frequência também a questão de eu sempre tomei a decisão dessa forma e aí de repente ela começa a dar errado porque, né, o mercado é muito rápido, o mercado é implacável. Por que não tentar de outro jeito? Com dados, com pesquisas, com experimentos. E aí quando isso dá certo, quando esse caminho alternativo, que deveria ser o ideal, mas enfim, as pessoas começam a ver valor naquele processo. E aí ela começa a se alimentar. E aí daqui a pouco ela nem lembra que... O próprio executivo se sente mais seguro. Exato. Que é o ponto que o Adriano tá trazendo, né? Faz sentido, Adriano? Sim, total. É ótimo. Não, é porque às vezes a gente fica com esse receio de entrar em conflito, né, com as pessoas, do tipo,
ele já tomou essa decisão, não vou trazer o dado que conflita e tal. Quando, na verdade, esse conflito saudável a gente precisa estimular nas equipes. A gente fica com esse medo de ou ser o trombeteiro do apocalipse, ou vou entrar em conflito com o meu superior. Não, na verdade, o cenário é justamente para esse. Por isso que a gente trabalha em equipe, senão cada um era na sua baia e acabou. Gente, experiência própria. Executivo gosta de ser confrontado, ele gosta do conflito. É importante separar que o conflito do confronto, né? O conflito, eu estou discutindo com o executivo para a gente chegar na melhor decisão. O confronto, eu estou discutindo para ver quem está certo e quem está errado. Chegou para esse nível, cara, é uma discussão de ego, evita. Não vai nela que é bobagem. Mas o executivo gosta do cara que conflita com ele, não de forma rebelde, com dados, porque ele tá entendendo que você tá protegendo ele. Ele tá te questionando para que você tome a melhor decisão. Ele tá preocupado com o que você vai decidir, né? O futuro da empresa. Porque se você é um cara que tá cagando, tá bom. Você quer que vai para lá? Eu vou. Beleza. Ah, não. É pra vir pra cá? Eu vou. Agora vai pra lá? Eu vou. Agora, quando você se posiciona e fala assim, pera aí, Andressa, não, eu discordo de você, eu não acho que a gente tem que ir pra lá, eu entendo as suas razões, mas eu acho que a gente tem que ir pra um outro caminho. Cara, acredite, a Andressa, como executiva, vai te olhar como um profissional diferenciado. O que é mais legal disso que você está trazendo, Adriana, é que isso bate com as pesquisas que a gente faz com a liderança. Quando a gente faz pesquisas com os líderes, quais são as dores que eles mais relatam? Primeiro, meu time não tem senso de dono. Os meus funcionários não engajam. Eu preciso que eles engajem com o trabalho, que eles, né, puxem as responsabilidades. Eu me sinto tendo que ficar microgerenciando o trabalho deles, etc. Só que, assim, é claro que a gente sabe que tem comportamentos que o executivo faz que causam uma bola de neve em cima disso. Ok, mas dado que a gente sabe disso, qualquer pessoa pode tentar ajudar a quebrar esse ciclo. Eu acho que essa que é a questão. A gente não pode esperar só do executivo que ele quebre esse ciclo. A gente tem que quebrar ele também na base. É liderar pra cima, né? Exato, perfeito. É você chamar o executivo e dar feedback. Cara, isso que você fez não é legal. Pô, você parou pra pensar que esse seu discurso passa uma mensagem pro time de comando e controle? E aí você fala que não é comando e controle, mas você age como comando e controle? Você não quer ser um líder walk the talk? Então, quando você faz isso, você tá sendo diferente. E arrisco dizer, galera, que às vezes é inconsciente o comportamento do cara. Ele nem percebe, ou ela nem percebe, né? E aí o simples fato de você dar esse feedback, de novo, te valoriza como um bom profissional. Não, e fala muito do estilo, né, de liderança também, né? Beleza, eu super concordo com isso que o Adriano falou, porque é o que mais acontece, né, principalmente quando a gente está com equipes atuando em pesquisas de estratégia, ou seja, de produtos que ainda não foram lançados. Então você lida muito com a camada executiva da empresa, né? E existe ali uma consciência de que você quer tomar melhores decisões e você vai ficar questionando e questionando como é que foi feito, com quem foi feito. E aí, beleza. E aí, para um pesquisador muito bem experiente nesse tipo de processo, ele entende que aquilo é um aprendizado para ele deixar com mais clareza o que está sendo feito, né? Para profissionais mais experientes, isso fica plenamente claro para ele que ele, beleza, ele está tirando essa dúvida porque eu não deixei claro no meu discurso, no material que eu estou apresentando, ok. Mas para outras pessoas isso pode parecer um ataque. Então aí começa a virar um conflito de que talvez as coisas não vão para o lugar mais adequado. Ao mesmo tempo que o executivo quer soluções, quer trazer as questões que ele não entendeu e às vezes ele não tem uma clareza absoluta do que ele está falando, a outra parte também tem que fazer esse processo. Mas você tem que confirmar as coisas, né? Você tem que confirmar esse processo de comunicação. Parece muito óbvio, mas no dia a dia a gente não faz nisso. Ficou claro que eu falei com você sobre aquela questão, ou então essa pesquisa trouxe tais insights, e a gente não costuma confirmar essas coisas no dia a dia. E aí cada um vai para um lado e de repente a gente está falando coisas diferentes. Então acho que é importante. É uma natureza tarefeira, né? É importante fazer essa confirmação, né? Pra gente não cair nessas armadilhas do tipo, você entendeu exatamente o que eu falei mesmo sobre aquilo? O que não ficou claro pra você? Pra gente melhorar num processo evolutivo pra trabalhar em equipe de fato. Senão é cada um por si e a gente vai ficar se bicando. Perfeito. E aí eu queria puxar já mais um gancho, gente, sobre o que vocês veem que são os piores obstáculos para a inovação hoje, para toda a ideia de customer experience, de entregar um resultado fantástico para o cliente, de ser inovador com isso.
O que vocês veem que são os pontos cruciais que se a gente resolvesse, a gente conseguiria chegar lá? Tem alguns, né, Nazário? Dá pra fazer uma lista bem longa, mas Vamos botar aqui, ó, no chat a lista 100 coisas para fazer para você resolver. Por favor. Eu acho que um obstáculo bem grande é a cultura do erro. Infelizmente, a gente ainda tem muito medo de errar, a gente ainda tem receio e talvez apego. Eu estava até contando com a Andressa aqui no background, que eu fiz um treinamento, e aí a gente precisava criar um produto, e aí a gente criou um produto, cara, treinamento durante 4 horas, e teve que jogar fora. Pô, me deu uma dor no coração. Pô, mas eu vou jogar fora isso? Caramba, foi minha ideia. E, cara, foram 4 horas, era um treinamento, era uma coisa completamente hipotética. Então, a cultura ao erro, de eu me permitir errar e aprender com o erro, e eu desapegar de falar assim, cara, não adianta vir pra cá, porque não é aqui onde eu vou inovar, não é aqui onde eu vou trazer um diferencial. Eu acho que é uma coisa que atrapalha bastante, o que se conecta com métricas, que era o primeiro item que a gente estava falando de Customer Centricity versus Business Centricity, de tomar a melhor decisão. Então, se eu fosse fazer um resumo, seria isso. Eu me permiti errar, eu desapegar das ideias que eu tive ou da ideia que alguém teve, eu mergulhei e fiquei 1 semana, 2 semanas, 1 mês trabalhando, e trabalhar com dados. Boa. Tem uma coisa, Nazário, rapidinho, antes de você falar, tem uma coisa que você me deu de insight agora, Adriano, que é o seguinte: quando a gente fala de descarte, de toda essa questão, tem um ponto que eu acho muito interessante, que é o quanto a gente tem essa história de apego por coisas que a gente não controla, né? Então, existem vieses cognitivos que fazem com que a gente tenha realmente uma dificuldade muito grande em desapegar e descartar coisas, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Nazário, você topa falar? Como é que é isso para você? Claro, posso falar sim. A gente tem trocentos mil vieses cognitivos, inclusive tem 188 segundo o seu... Já perdi a conta. A gente inclusive tem uma palestra sobre isso, depois a Andressa manda aí o link no Scrum Gathering sobre vieses cognitivos. A gente tem alguns vieses cognitivos que eles se repetem, né? Principalmente essa questão de você atribuir valor a coisas que você mesmo construiu, né? Então acho que está muito ligado ao que o Adriano acabou de falar, né? Que é até o viés de IKEA, o efeito de IKEA, né? Onde você acaba atribuindo essa questão de o que eu construí teoricamente traz mais valor, então eu vou ter uma dificuldade de deixar isso para lá ou então matar. E isso acontece muito no cotidiano. Acredito que muitas pessoas aí estão se identificando com esse efeito IKEA, de você ter essa certa dificuldade de desapegar do que foi construído. Você gastou tempo, suor, grana nesse processo, nesse produto que você está colocando no mercado, e ele precisa morrer em algum momento, ou ele não é a solução definitiva. Então por isso que, né, a gente fala para você amar o problema e não a solução, mas na prática é muito difícil de acontecer isso, né? Tem outros vieses que acontecem e recentemente tem acontecido com mais frequência, principalmente no mercado financeiro, que é a questão de você trazer pessoas para te ajudar a construir o produto, mas ao mesmo tempo você bonificar essas pessoas, né? Trazer a questão de bonificação como se fosse um processo neutro, e não é, né? A gente faz muitas pesquisas em sistema financeiro onde você acaba bonificando pessoas. Você dá dinheiro ou dá algum benefício para a pessoa responder a pesquisa para você. Exato. Eu sempre tive uma implicância, você sabe, que eu sempre tive uma implicância seríssima com isso. Gente, o Nazário foi meu UX em 1800 em Guaraná de Rolha, quando eu era PO. E eu sempre discutia com ele sobre isso, que eu falava, não vamos pagar não, porque senão a gente vai desviar o resultado da pesquisa, não quero, eram as minhas brigas, assim. Mas voltando rapidinho, só dar um resumo desse assunto, né, que é essa questão de você atribuir apenas a bonificação, o ato de você trazer o cliente para próximo, né, para você resolver problemas, é uma questão que acaba destruindo o desenvolvimento do produto, porque aquele cliente está pouco ligando para o seu produto, ele está simplesmente
cliente esperando o voucher, o cupom, o que quer que seja. Então a gente precisa ser muito criterioso quando a gente está fazendo esse tipo de coisa. Não que a gente não possa bonificar os clientes ou clientes ou participantes de pesquisa. Eu acho que, dependendo do tempo, precisa sim, né? Mas a gente precisa ser criterioso de como é que a gente vai fazer isso, quando vai fazer isso. Mas esse assunto é totalmente paralelo. Quando esse assunto surge, eu já fico estressada, porque a primeira pergunta que eu faço quando alguém diz, porque aí eu dei um negócio pro cliente porque ele respondeu a pesquisa. Eu, antes ou depois? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Pelo amor de Deus, diz que foi depois. Sabe? Importantíssimo. Eu sou essa pessoa, gente. Desculpa, peço perdão pelo vacilo. Mas a gente estava em outro tópico sobre a questão de... A gente estava falando de quais são os obstáculos para a inovação. E aí a gente tropeçou na história da bonificação e aí se perdeu. Que também às vezes pode ser um obstáculo, né? Você quer trazer clientes para te ajudar a desenvolver um produto, fazer um grupo de foco, ou até mesmo fazer entrevistas em profundidades, e esses clientes não têm tempo para isso, né? Então poderia ser um obstáculo bonificação, ou até mesmo a pessoa se deslocar até um lugar para ter essa conversa, né? Agora, tem uma coisa que conecta muito com o que o Adriano comentou no começo, mas ele fez um recorte bem específico sobre a cultura de você poder errar e aprender com isso. Eu diria que a cultura, no geral, é uma questão, né? Uma questão voltada para você fazer esse aprendizado contínuo, né? Porque eu costumo dizer que cultura é como se fosse um carvalho, né? Então, onde as pessoas já existem lá dentro das empresas, você vai chegar, propor coisas novas, e dificilmente você vai dobrar essa árvore que está lá durante o tempo, dependendo da empresa que você tiver, pode ter 50, pode ter 30, pode ter 5, mas já existe uma árvore lá. Então é muito difícil dobrar essa cultura de alguma forma rápida e imediata para você fazer essa mudança. Então, aspectos culturais podem ser uma dificuldade clara. Seja culturas hierarquizadas, seja processos que a gente sempre fez assim. Sempre foi isso. A gente já tentou isso. Essas questões que você vai ouvindo ao longo do seu dia a dia da empresa, elas foram consolidadas de alguma forma. Então é necessário a gente ter essa maturidade também. Como é que isso é contornado? Algumas batalhas não valem nem a pena você entrar, e sim tem que ser estratégico nisso. Então, questão cultural eu acho que é uma dificuldade grande. O outro processo que está meio que recortado na parte cultural é você ter a possibilidade de trazer esses profissionais para trabalhar na sua empresa, né? Ter esses profissionais diferentes, ter esses outros pontos de vista, ter jornadas diferentes, né? Ter uma cultura de diversidade de fato, uma equipe multidisciplinar. Todos esses processos para você ter diferentes pontos de vista, pessoas que têm jornadas diferentes, que não estudaram só na mesma escola e vieram do mesmo bairro. Isso tudo traz inovação para dentro da empresa, e é uma dificuldade hoje para a empresa entender que isso é um ativo de valor. Times diversos são 52%. Eu fiquei com esse número gravado na cabeça. 42, 52% mais inovadores. Podia ser 42, né? Vida do universo e tudo mais. Vou passar para o Adriano, porque eu quero muito ouvir ele sobre essa história da cultura e de dobrar o carvalho. Você falou dobrar o carvalho, eu estava assim, Adriano, quero que você fale. Não quero ser o cara das frases, né? Mas tem uma frase super famosa, acho que a maioria aqui conhece, que a cultura é como a estratégia no café da manhã. E é pura verdade. Mudar a cultura é complexo, não é do dia pra noite, mas o que eu ia falar é, não vamos delegar a responsabilidade de mudar a cultura pros executivos, né? Cara, o que você pode fazer para mudar essa cultura? Né? Aonde que você é responsável? Não, quem tem que mudar a cultura é o RH, imagina, quem tem que mudar a cultura é lá em cima. Cara, será mesmo? Será mesmo que é só o outro que tem que mudar a cultura? Será que quando eu entro numa rota de conflito com o meu executivo, ou quando eu dou um feedback para cima, né, eu lidero para cima, dizendo, puta, esse seu comportamento foi super legal, foi super ruim, será que isso não tá mudando a cultura da empresa? Então, é mais na linha de assim, é foda mudar a cultura, não é simples, mas se responsabilize, não delegue só pro outro, não. Era só esse parênteses aí que eu queria fazer. Eu queria que você falasse, porque você é uma das pessoas que eu mais vejo fazendo essa mudança de cultura. Detalhe, você não é a pessoa do RH, você não é a pessoa, responsável por isso. Então, assim, eu gosto muito quando você traz... Eu fiquei até arrepiada. Eu gosto muito quando você traz esse assunto, porque é walk the talk, sabe? Então, gente, o Adriano tá sendo humilde aqui, então eu vou contar os rolês. O Adriano é uma pessoa que pega as pessoas que ele tá trabalhando junto e ele bota debaixo do braço, pega no colo e fala assim, cara, eu te ajudo, vamos junto.
sabe? Então, ele pra mim representa muito essa mudança cultural. E é muito difícil trabalhar com ele e não ser impactado, sabe? Por essa habilidade que ele tem de engajar as pessoas nessa mudança cultural. Então, assim... Muito orgulho, muito orgulho. Amorzinho, muito orgulho. Vocês estão muito amorosos hoje. Muito orgulho, muito amorzinho. Gente, eu sou muito amorosa, Nazário. As pessoas que dizem que eu sou uma pessoa braba... É verdade. Elas estão... Tá tudo fake news. Quer dizer, às vezes não. Você sabe que eu sou... No fundo, eu sou um marshmallow. Não, é verdade. É verdade. Eu só pareço dura, mas eu sou um marshmallow por dentro. Não, eu concordo. Você é super amorosa mesmo. Não, o que eu acho legal é que, assim, a gente cria essa energia, esse ambiente para essa conversa, que a gente quer muito fazer essas mudanças, mas a gente quer que esse discurso chegue nas pessoas que ajudam nessa mudança também, né? Você não tá sozinho, tá todo mundo no mesmo barco. Às vezes você tá um outro obstáculo, né? Ainda nesse tema, que a gente percebe com muita frequência, né? A falta de clareza de propósito, de objetivo, para onde a gente está remando, né? Isso tudo impacta na inovação, né? Se a gente não sabe para onde está remando, rema para a direita, para a esquerda, o que a gente tem que fazer? Então, tudo isso, acho que tá todo mundo nesse mesmo barco, de tentar fazer com que a cultura ajude as pessoas, que as pessoas abracem as melhores oportunidades também da sua própria vida profissional, né? Mas também a gente tem que ser realista de que algumas empresas não vão fazer essa mudança no seu tempo de vida. E é importante também fazer essa leitura, né? Na empresa. É plantar as árvores, né? Exato, é importante. Era isso que eu ia falar. Se alguém entendeu, galera, no que eu comentei sobre ele tá querendo abraçar a árvore, não. Se você não sabe como se comportar para provocar a cultura, o exemplo que o Nazário trouxe é perfeito. Vai no seu executivo, no seu líder e fala assim, cara, qual é o propósito da empresa? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa estratégia? Pra onde a gente tá indo? Pra onde a gente tá indo? Meu, você vai criar sério, você vai ver uma interrogação na cara do seu líder, né? Pronto, você tá pronto. Isso pode ser bom ou ruim. Cara, se ele te mandar embora, que bom. Significa que não é pra você estar nessa empresa, né? Você antecipou uma etapa aí na sua carreira profissional. Mas... acredite, esse seu questionamento já começa a mexer na cultura. Leva tempo? Leva, mas mexe na cultura. Perfeito. Eu preciso falar duas coisas. A primeira coisa que eu preciso falar é que uma coisa que me marcou muito foi o primeiro treinamento que eu fiz na K21 foi em 2015, 2014, 2015, muitos mil anos atrás. E foi com o Garrido. E tinha um aluno muito chato na minha turma, daqueles que tudo que você fala tá ruim. Então não importava o que o Garrido falasse, ele era aquela pessoa que estava desacreditada, estava muito magoado, muito machucado. Então ele não acreditava mais que era possível mudar a cultura. Por isso que eu conectei com esse assunto. E tudo que o Garrido tentava explicar, tipo, ele fazia uma pergunta, aí o Garrido tentava explicar como resolver o problema que ele estava falando, e ele falava, mas isso não vai funcionar na minha empresa, né? Não importava o que o Garrido falasse, ele dizia, isso não vai funcionar na minha empresa. E aí chegou uma hora que o Garrido, e aí foi ali que eu falei, nossa, foda. O Garrido virou pra ele e falou assim, olha, você tem duas oportunidades na sua vida. A primeira é mudar a empresa onde você tá, e a segunda é mudar de empresa. E aí eu falei assim, eu vou levar isso pra minha vida, sabe? Ou eu tô aqui pra mudar a empresa, ou eu mudo de empresa. E é isso, entendeu? Porque senão você cria aquela massa de pessoas apáticas que estão só trabalhando para pagar boleto. E isso é horrível para a pessoa, para a organização, para o cliente, todo mundo sofre, sabe? É muito ruim, muito ruim. Eu fico muito triste quando isso acontece. Nazário, quer falar? Não, esse assunto conecta com outro muito bom sobre cliente, né? Porque a gente... isso também serve para cliente. Primeiro, pessoal, só para deixar claro, a gente não está falando para você pedir demissão amanhã ou hoje já mandar um e-mail para o seu chefe, não. Tentem mudar a cultura sim, verifiquem as possibilidades, as técnicas possíveis, entendam a possibilidade de fazer essas perguntas difíceis o quanto antes para você ver aonde você se encaixa nessa cultura. E toda cultura, sim, ela pode ter adaptações, mas, de novo, a metáfora da árvore, eu acho que faz sentido, já existe uma árvore. Só resta saber se ela vai dobrar, se ela vai virar outra coisa, se ela é uma figueira ou se ela é um carvalho. Isso é importante, fazer essa leitura. Então
estamos chegando na reta final, então eu queria passar algumas perguntas pra gente responder, e eu também queria falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: pessoas que estão assistindo, suas lindas, se vocês estão curtindo esse papo, a gente vai fazer uma vez por mês esse papo. E a gente tem a Agenda K21 no Google Calendar, que vai aparecer o link aqui, eu tenho fé que ele vai aparecer por magia. Basicamente, a Agenda K21, ela vai ter todos esses eventos pra vocês acompanharem. Então, por favor, adicionem a Agenda K21 se vocês curtiram o papo. Beleza? Eu já tava esquecendo de falar isso. Então, vamos agora responder algumas perguntas, pessoal? Vamos, deixa eu só falar o recorte do cliente rapidinho. Claro. Da questão de já que a gente está falando de Customer Centricity, porque a gente também tem que fazer essa avaliação do cliente. Se a gente está impactando o cliente certo. Não adianta falar que, não, meu cliente é o mundo inteiro, é a cidade inteira. Isso também é importante, né? Você pode estar querendo focar em um cliente, no seu produto, no seu serviço, e às vezes não pode, talvez não seja aquele cliente. Você também precisa fazer esse assessment, essas perguntas difíceis para ver se você realmente está performando no mercado correto. Então é importante também. O cliente, às vezes, talvez não seja o correto que você esteja tentando trazer para o seu negócio. E se você tem consciência que um público-alvo não é o seu cliente e ele reclamar, tudo bem. Ele não é o seu foco. Exato. Ok. Perfeito. Porque senão você vai criar aquele Frankenstein que a gente estava falando. E aí o seu produto vai ficar uma bosta. E aí ele não vai ficar bom nem para o seu cliente, que é o público-alvo, nem para o que não é. Gente, é muita derrota, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo esses produtos Frankenstein esquisitos. Vou puxar uma pergunta aqui. Que conselho vocês dão para times que querem inovar, descobrindo novos negócios e oportunidades, e ao mesmo tempo que tem o desafio de lidar com os problemas mais corriqueiros do produto? Vamos lá. Tem coisas acontecendo, deixa eu bolar o cenário. Tem coisas acontecendo. Discovery e delivery ao mesmo tempo. Dual track ali no talento. No talento, na emoção. Uma coisa legal quando a gente está trabalhando com esse cenário onde você está... Que se repete, a metáfora muda, mas é a mesma coisa, tipo, tentando consertar o carro, consertar a roda enquanto o carro está rodando. É tentar fazer apostas mais distantes, né? Por exemplo, para você ver, enquanto você está tentando resolver um problema ali em delivery, onde você precisa apagar aquele incêndio, as suas apostas para frente... elas têm que ser um pouquinho mais para frente, né? Oportunidades onde talvez você não tenha focado ou não tenha um produto específico. E aí isso vai te dar um respiro para você fazer uma investigação mais detalhada, e aquela investigação vai estar terminando e vai convergir com um incêndio que você está acabando de apagar ali no seu produto. Olhando para os horizontes da McKinsey, seria tipo a diferença do H1 pro H2. Era isso que eu ia falar, olhar os horizontes, né? O H2, o H3. Gente, eu tenho uma conexão mental com essas duas pessoas. Vocês têm que entender isso. Eu ia sugerir dos horizontes, né? O H1, que é a vaca leiteira, né? Que é o que paga as nossas contas, né, da empresa. O H2, que é o bezerro, que amanhã vai dar o leite pra gente. O H3, que é uma aposta, a gente não sabe o que vai dar. Uma vez eu usei um exemplo e a Andressa gostou, que é o leite de porco. Como é que é o negócio? Ninguém sabe se leite de porco vai dar certo. Leite de texugo, então. Né? Mas pode ser que dê, pode ser que não dê, né? E tem o H0, que é a vaca que tá no pasto morrendo, e a gente tem que decidir se sacrifica ou se salva ela, né? Eu trabalharia uma divisão, né? Quanto de energia o time vai colocar em cada um. Perfeito. Agora, o que tem que tomar cuidado é o seguinte: é uma delícia fazer coisa nova. E é uma droga resolver problema. Então tem que ver se o time também não tá se vitimizando e falando... Pô, a gente só resolve problemas, coisas que são legais a gente não faz. Então... também tem que responsabilizar a galera, né? E acho que a dinâmica dos Hs é perfeita. Ó, galera, 20% vai ser coisa nova, coisa legal, que é uma delícia fazer, X% vai ser o outro e os outros Y% vai ser o chato. Cara, tem que fazer. Isso, e tudo bem, faz sentido. Eu acho que a grande questão aqui é, a maior armadilha que eu já vi acontecer é a pessoa virar e falar, então a gente vai ter um time só pra inovar. A cara dos dois, gente. Olha a reação. A gente vai ter um time só pra inovar e um time só pra tratar problema. O que acontece, gente? Conta aí. Tem um caso muito emblemático. Quer dizer, na verdade, um caso, né? As empresas repetem erros também, né? Elas podem ver os acertos de outras empresas, mas elas repetem os mesmos erros também. Pô, fulano tá fazendo tal coisa, vamos fazer também. E aí dá errado lá também. Que é, por exemplo, ter um laboratório de inovação. Quer matar a inovação da empresa? Vamos ter um laboratório de inovação. Então, agora, nenhum setor vai fazer inovação. Pô, vamos falar lá com o pessoal de laboratório. Aí
eles que vão resolver a inovação para a gente. Pronto, matou, as pessoas não têm mais propósito para frente, e é isso. Que é diferente de você ter, por exemplo, uma unidade de negócio nova, por exemplo. Porque as pessoas confundem muito isso, por isso que eu acho importante a gente separar. Uma coisa é você ter um laboratório de inovação, que toda a inovação da empresa tem que acontecer ali. Isso é tóxico. Sim. Agora, você virar e falar, preciso começar um novo modelo de negócio, com uma nova operação, com tudo novo, criar as pessoas que vão cuidar tanto do discovery quanto do delivery desse modelo de negócio é super válido. Perfeito. E eu vejo as pessoas confundindo muito isso. Faz sentido? É a mesma coisa de você delegar que quem é responsável por resolver a cultura da empresa é o RH. É o mesmo conceito. Também. É isso. Né? Mas é muito difícil, né? Tudo bem, a gente sabe que tá muito errado, né, fazer essa divisão, e aí vai ser equipes totalmente distintas. Mas às vezes as pessoas ficam muito presas, né, do que já está sendo feito, né. Tem pessoas que realmente não querem fazer produtos novos. Eu quero dar só manutenção daquele produto, né. Mas não vai viver só disso a empresa. Precisa de diversificação, dependendo do tipo de modelo de negócio ou segmentação que você está trabalhando, né. Mas essa questão que você colocou é muito interessante, né, desse ponto de vista do que é novos negócios, o que é inovação, né? Porque a gente espera que, em uma estrutura ideal, a inovação permeie o que está sendo feito no cotidiano, no hábito das pessoas. Você não precisa ter uma squad de inovação para fazer um novo sistema de pagamento. O sistema de pagamento ele vai aflorar junto às squads que já trabalham com pagamento. Então, assim, uma sutileza de você criar novos negócios e ajudar uma equipe a sair do outro lado e, não, inovação a partir da agora é só aquela equipe, vira uma área buroca, pronto, ferrou. E foi o que você falou, Nazário, inovar não é fazer um carro voador em Marte, né? Sim. Cara, se você consegue ter um processo mais eficiente, se você consegue melhorar a experiência do cliente num produto que já existe, se você consegue reduzir despesa, se você consegue aumentar um pouquinho a receita, você está inovando. Não deixa de ser uma inovação, né? Inovação não precisa ser uma coisa, fazer uma nave espacional que ninguém nunca viu na vida. Galera, estamos chegando no fim. Estou triste. Oh. Eu tava com muita saudade de vocês dois. De verdade. Eu poderia parar aqui e continuar conversando, mas eu acho que todo mundo tem que jantar. Boa. Não? Então, assim, queria muito, muito, muito agradecer por esse momento. Não só pela K21, pelo Papo de Inovação, mas por mim também. Eu realmente estava sentindo muita falta de vocês dois. Vocês sabem que, eu já tô com roupa de ir, se vocês quiserem fazer qualquer coisa. Na vida, eu tô lá. Mas queria agradecer muito, não só a presença de vocês, mas a habilidade que vocês têm em passar conhecimento. Isso é uma coisa que a gente valoriza muito. E é uma coisa que a gente acredita que pode destravar várias dores que a gente tem dentro do mercado, né? Então, conversar assim, falar sobre esses problemas, pode ser o que vai fazer a diferença dentro de uma empresa, pode ser o que vai conectar as pessoas com, putz, isso aqui a gente realmente está fazendo errado, vamos tentar fazer melhor. Então, eu queria muito agradecer por vocês terem dedicado o tempo de vocês para ajudar as pessoas no mercado. Então, muito obrigada. Gente, a gente fica com isso por hoje, essas reflexões maravilhosas. Muito obrigada para quem assistiu, muito obrigada por quem vai assistir ainda, porque vai ficar no YouTube. Então, é isso. Uma excelente noite para todos vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite. Falou, pessoal. Abração. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.